Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Pessoal, a enzima de hoje, eu queria comentar uma história bacana que eu li no livro. Para variar, eu já falei umas vezes isso em outro episódio. Hoje em dia eu não consigo mais saber o nome do livro certinho, porque como eu não tenho um livro físico mais, eu não vejo o título dele toda hora. Mas eu posso olhar aqui no Kindle, né? O livro se chama The Optimist's Telescope, ou o Telescópio dos Otimistas. O livro é sobre você tentar ter mais visão de longo prazo, sabe? Numa era onde isso acontece pouco, numa era que ela fala que é a era da irresponsabilidade. É um livro bem interessante, tem uma história que eu acho que vale a pena comentar, que é o seguinte: nesse começo a autora tenta mostrar assim, olha, será que a gente já presume muito que a gente não olha muito para o futuro, o ser humano não olha muito para o futuro, por uma característica quase evolutiva, né? De que você tem que resolver certos impulsos no presente, porque é isso que nos garantiu a sobrevivência. Então é quase como se fosse inescapável, né? Assim, eu sobrevivi assim na época das florestas, olhar o presente sempre era muito mais importante, então a gente olha o presente e olha pouco para o futuro. Mas ela fica tentando mostrar que existem estratégias para tentar mudar isso. E ela conta uma história aí que eu acho interessante, que é a seguinte, né? Ela conta uma história assim, imagina alguém que compra um Fitbit, e aí ele compra o Fitbit, que é aquela pulseirinha, para contar passos, porque ele, na verdade, tem um objetivo aí de longo prazo, que é melhorar a saúde. Mas o Fitbit conta passos, né? E a pessoa pode, então, todo dia estar cumprindo uma meta de passos e achar que está ficando saudável. Mas ela conta um caso interessante, né? Que uma empresa, ela estava tentando promover a saúde, e o que ela fez? Ela fez um grupo de pessoas, dividiu as pessoas em grupos e contava os passos do grupo. Aí uma amiga dela, ela começou a dar passos adicionais para poder somar no grupo. Só que esses passos adicionais era uma voltinha que ela dava perto da empresa, e ela passava perto de um lugar que tinha um donut, alguma coisa assim, com um cheirinho delicioso. E ela comia um donut. Então é o total contrassenso, né? Porque ela aumentava o indicador de passo, mas obviamente que ela não estava fazendo bem para a saúde. Uma outra história mais séria, digamos assim, é um fenômeno que aconteceu na Índia, do microempréstimo, né? Do empréstimo para pessoas de baixa renda, que foi um negócio que nem começou na Índia, mas explodiu na Índia num dado momento. E ele começou com o objetivo, uma missão muito nobre, de ajudar as pessoas a sair da linha de pobreza, fomentando o espírito empreendedor. O pessoal percebeu que havia duas condições ali que faziam que fosse possível dar um microempréstimo para esse pessoal, que seria o quê? Lá na Índia, particularmente, essas pessoas já se organizavam em umas comunidades que as pessoas se protegiam, então quando alguém não conseguia honrar um pequeno empréstimo, alguém poderia ajudar naquilo. E além disso, muito tinham algumas atividades empreendedoras que poderia gerar a receita necessária justamente para pagar aquele empréstimo e tirar a pessoa daquela situação. Quando aquilo começou a dar certo, começou a ter, para variar, um capital chegando lá massivamente, vários fundos aumentando o empréstimo e colocando aquelas metas de curto prazo de muitos empréstimos, né, de emprestar um volume grande de dinheiro, de fazer muitos empréstimos. Resultado disso, ao se tirar o olho da missão, né, aquela de tirar as pessoas ali da área de pobreza e focar, tipo nos passos do Fitbit, né, no caso aí focar simplesmente nos empréstimos, o que aconteceu é que você criou uma verdadeira bolha, porque as pessoas estavam pegando vários empréstimos, porque elas tinham muita possibilidade, todo mundo conseguia pegar empréstimo, então aquela rede de proteção que era a premissa inicial já não valia mais, e muita gente conseguia empréstimo para atender necessidades básicas e não mais para fazer atividade empreendedora. Num dado momento, essa bolha estourou de uma forma dramática, houve muitas pessoas até suicidando porque elas não conseguiam honrar o empréstimo, e o governo teve que chegar a intervir e paralisar esse negócio. Então, assim, o grande insight que isso traz para mim é como é que a gente tem que saber balancear muito bem, pensando no mundo ágil, nessa necessidade de gerar um valor no futuro, de criar sustentabilidade para as empresas dentro da era digital, como é que a gente tem que tomar cuidado para realmente ter indicadores também que mantenham o nosso foco no futuro e mantenham o nosso foco naquele valor que a gente quer realmente gerar. É aquela questão, né? Bancos digitais, por exemplo, precisam, claro, abrir muitas contas, mas quanto menos fricção você tem para abrir conta, mais conta você abre. E talvez você esteja perdendo o foco de que, na verdade, você quer bons clientes, por exemplo, que consumam seus produtos. O grande insight aqui, para mim, é isso.
A gente não deve achar que está preso na natureza humana de não conseguir olhar para frente. E um jeito de tentar, talvez, escapar dessa natureza é se cercar de indicadores que nos façam também olhar para o futuro.